Boa noite, meus queridos irmãos da Segunda Igreja Batista de Antonina. É uma honra estar com vocês. E nesse dia que nós celebramos o Dia das Mães, eu queria compartilhar a história de uma mulher guerreira, de uma mulher forte, de uma mulher temente a Deus, de uma grande mulher chamada Noemi. E eu quero que você leia a Bíblia junto comigo no texto de Ruth, capítulo 1, versículos 1 até o versículo 17, diz o seguinte: no tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com a sua mulher e os seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. Eu estou lendo na nova tradução da linguagem de hoje, tá bom? Continue acompanhando comigo agora o versículo 1 de Ruth, o versículo 2 de Ruth, capítulo 1, diz o seguinte: o nome desse homem era Elimeleque e o da sua mulher Noemi. Os 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Essa família era de Efrata, um povo que ficava perto de Belém de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Algum tempo depois, Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos, que casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa e da outra Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que estavam morando ali, Malom e Quilion também morreram. E Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. Versículo 6 de Ruth, capítulo 1. Um dia Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou para sair de Moabe com as suas noras. Elas saíram a fim de voltar para Judá, mas no caminho Noemi disse às noras: voltem para casa e fiquem com suas mães, que o Senhor seja bom para vocês, assim como vocês foram boas para mim e para os falecidos. O Senhor permita que vocês casem de novo e cada uma tenha o seu lar. Então Noemi se despediu das suas noras com um beijo, porém elas começaram a chorar alto e disseram: não, nós não voltaremos, nós iremos com a senhora e ficaremos com o seu povo. Mas Noemi respondeu: voltem, minhas filhas, por que querem ir comigo? Vocês acham que eu ainda poderei ter filhos para casarem com vocês? Versículo 12: voltem para casa, porque já estou muito velha para casar de novo. Pois ainda que eu tivesse esperança de casar outra vez, ou mesmo que casasse essa noite e chegasse a ter filhos, será que vocês iriam esperar até que eles crescessem para vocês casarem com eles? É claro que não, minhas filhas. O Senhor está contra mim e isso me deixa muito triste, pois vocês também estão sofrendo. Aí elas começaram a chorar alto outra vez. Então Orfa se despediu da sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo, mas Ruth ficou. Versículo 15. Veja, disse Noemi, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte você também para casa com ela. Porém Ruth respondeu: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Aonde a senhora for eu irei, e onde morar eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. E o versículo 17 para terminar: onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. Esse texto ele retrata a história de Ruth, mas também é central nesse texto a história de Noemi. Você ouviu o texto? Noemi era casada com Elimeleque e teve uma grande fome na região de Belém. E Elimeleque tem um entendimento que ele deve ir lá para a cidade de Moabe, lá com os moabitas. Noemi se mostra uma mulher temente, uma mulher compromissada, uma mulher que entende que é respeitosa, uma mulher que é uma grande mulher, uma mulher que age com lealdade, uma mulher que é temente ao Senhor, uma mulher que entende o propósito do Senhor, se mostra uma mulher muito forte, uma mulher determinada, uma mulher que tem devoção a Deus sobre todas as coisas, uma mulher que entende o seu papel.
E não é um papel de subserviência, porque havia ali uma orientação do líder espiritual, que no caso era Elimeleque, que de uma forma súbita, e até alguns historiadores vão dizer que ele foi um pouco imprudente, porque Belém, por exemplo, é a chamada Casa do Pão, é bem verdade que tinha uma grande fome ali, e ele vai para uma terra estranha, uma terra de adoração a deuses estranhos, uma terra depravada, que era a terra de Moabe, mas Noemi não reclama disso. E quando lá chegam, eles vão morar naquele local, e o texto vai nos dizer que tempo depois Elimeleque morre. Mas Noemi fica naquela terra estranha, né, aquela terra estrangeira, com os seus 2 filhos. 10 anos se passam, o texto que nós vemos aqui, os filhos também morrem. Só que esses filhos já estavam casados com mulheres moabitas. Uma delas era órfã, e a outra delas é Ruth, que é um nome muito central no texto, que no caso o livro leva o seu próprio nome. E aí então Noemi se mostra ali uma mulher totalmente comprometida. E o povo está vivendo naquele tempo ali um tempo de transição religiosa, há uma instabilidade. O período aqui é o período dos juízes, é um período de transição, um período difícil, um período de inconstância espiritual. Mas aí se levanta uma mulher de Deus. Minha irmã, preste atenção numa coisa, você que é mãe, você que é mulher, e você também que é um homem de Deus, um servo do Senhor, é nos momentos difíceis que nós vemos os grandes homens e mulheres de Deus. É no momento difícil da sua casa, minha irmã, que você vai se levantar como uma mulher do Senhor, como uma mulher temente a Deus, uma mulher comprometida com o Senhor, uma mulher devota, uma mulher que entende os princípios de Deus e se mantém firme. É justamente assim que Noemi age. Mesmo tendo um marido muitas vezes inconstante, mesmo tendo um marido que parece um pouco confuso, um pouco precipitado, um marido que não ficou lá em Belém e não confia na provisão de Deus, mesmo tendo um ambiente de dificuldade, mesmo estando lá numa terra estranha, na adoração a deuses pagãos, ela se mantém firme. A cidade de Moabe é uma cidade pervertida, uma cidade depravada, uma cidade voltada para a idolatria, para a adoração a deuses estranhos, uma cidade que Deus agiria de forma contundente com ela. Mesmo Elimeleque indo para lá, Noemi se mostra uma mulher temente a Deus. Mesmo tendo um marido que não tinha posições firmes, mas Noemi continua sendo uma mulher que teme ao Senhor. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 14, versículo 12, que há caminho que o homem parece direito, mas o fim deles são caminho de morte. É justamente isso que Elimeleque traz para si. E ela podia dizer assim: já que meu marido é um marido inconstante, já que meu marido é um marido que está tomando decisões erradas, então eu vou deixar a coisa rolar. Não, ela se mantém firme, comprometida, mesmo com a situação espiritual complicada, ela está ali temente ao Senhor. Mesmo que haja transtorno na família dela, ela está ali buscando ao Senhor, buscando a Deus Todo-Poderoso. Perde o marido, perde os 2 filhos e fica somente com as 2 noras, mulheres moabitas de cultura diferente, e ali ela se mostra uma mulher que é referencial de fé, referencial da palavra de Deus. Ela fica desamparada porque ela está viúva. E a história mostra-nos o seguinte, que uma mulher, quando o seu marido morre e ela fica com filhos homens, a linhagem da família é mantida, mas quando os filhos homens morrem, a sua linhagem é perdida. E é isso que Noemi está vivenciando, mas nada disso tira ela do foco da adoração ao Senhor, do centro da adoração a Deus. Minha querida irmã, deixa eu te perguntar uma coisa para você: o que tira você do foco da vida espiritual? Uma dificuldade, um problema em casa, uma luta, uma adversidade, um problema? Essa mulher tinha tudo para dizer: não, está tudo difícil, mas ela se mantém firme, adorando ao Deus Todo-Poderoso. Por isso que o nome dela é chamado de agradável. Mas é uma mulher guerreira, temente ao Senhor. Leia de novo comigo o versículo capítulo 1 de Ruth, o versículo 16. Ruth 1, versículo 16 diz o seguinte: porém Ruth respondeu: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Aonde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Minha irmã, presta atenção numa coisa. Se Noemi não fosse referência de fé, referente a mulher temente a Deus, será que as noras queriam segui-lo?
Se Noemi não fosse uma pessoa que tivesse uma vida íntegra, honesta, correta diante de Deus, mesmo numa terra estranha, será que as noras queriam segui-la? É muito provável que não. Mas ela é um referencial de fé, é uma mulher de Deus. E aí nós começamos a ver algumas características desta mulher agradável, dessa mulher abençoadora, dessa mulher que vive um momento difícil. Nós estamos vivendo um tempo agora onde as coisas estão instáveis, há muitas incertezas, há muitos problemas, há muitas dificuldades, nós não sabemos como é que vai ser o futuro. Muitas vezes nós vemos pessoas próximas de nós perdendo o emprego, sem saber como vão se alimentar, alguns deles, e é nessa hora que precisa que se levante mulheres de Deus, e homens também. Mas nesse caso hoje eu quero chamar a atenção da sua vida, minha querida irmã, você que é mãe, você que é filha, você que é serva do Senhor. Algumas características dessa mulher que é uma mulher abençoadora. Vamos para elas. Primeiramente, o coração de Noemi estava na presença do Senhor. A Bíblia diz que o nosso coração ele é enganoso muitas vezes. A Bíblia fala que aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Então, minha querida irmã, preste atenção numa coisa: se o seu coração estiver no Senhor, esse é o seu maior tesouro. Se o seu coração estiver no Senhor, você vai passar por um momento difícil, e mesmo que você sofra reveses, momentos difíceis, dificuldades, você não será abalada, porque Deus está contigo. O seu coração vai ser sustentado, porque Deus está presente. Mesmo que você passe, como Noemi passou, por um tempo de juízo. Primeiro lá em Belém, quando tem fome, e depois quando ela vai lá para Moabe, e aí então vive todo esse revés. Mas mesmo que haja instabilidade, uma mulher que teme a Deus, uma mãe, uma serva do Senhor, ela não será abalada, porque Deus abençoar, mesmo que venha o juízo, como está acontecendo naquela situação, mesmo que haja um momento difícil. Outra coisa interessante nesse texto, e que retrata a vida dessa mulher, ela entende que o suprimento dela vinha de Deus. Quando há fome lá em Belém e ela vai para Moabe, e depois há uma instabilidade lá, sabe de que ela se lembra? De que lá na terra de Belém, Belém é chamada da casa do pão, ou casa de pão, certo? Ela lembra que lá Deus está abençoando, sabe o que ela faz? Ela volta para a terra dela, porque ela entende que Deus supriria. Agora imagine vocês, uma mulher chegando, sem o esposo, sem os 2 filhos, e ainda trazendo consigo a tiracolo uma nora. Mas o texto vai dizer, se você ler o texto comigo na sequência, desses capítulos todos que nós temos aqui no livro de Ruth, são 4 capítulos, o texto fala que quando elas chegam lá, tanto Noemi e Ruth, por consequência da sogra, né, elas são muito bem quistas e muito bem vistas, por causa da integridade delas. Olha que coisa linda esse texto mostra para você. Mesmo que a situação seja desprivilegiada, ela está temente ao Senhor. A vida de Noemi é marcada por sofrimento, por dor, por luta, mas ela permanece na presença do Senhor. Meu querido, minha querida irmã, às vezes uma dor de dente te atrapalha, às vezes uma dificuldade tira você do foco, às vezes uma luta pequena, um problema com o marido, com o filho, um problema de ordem financeira, parece que desestabiliza você. Não, creia que Deus vai te abençoar, mesmo que tenha dor, mesmo que tenha luta, permaneça temente ao Senhor. Mesmo que você perca coisas que são importantes para você. Noemi perdeu tudo, tudo. Perdeu o marido, perdeu a linhagem da família, perdeu o nome da família. Noemi perdeu os filhos. Está numa terra estranha, mas aquilo não abala a vida dela. Ah, minha irmã, mulher de Deus, serva do Senhor, creia nisso, que se você estiver com o coração focado no Senhor, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai cuidar de você, mesmo nas situações difíceis. Se mantenha firme como uma mulher determinada. Seja uma mulher determinada. Seja uma mulher que é uma referência de fé. Meu querido irmão, vou abrir um parênteses para você também. Seja um homem de fé. Lá no seu trabalho, mostre-se um homem de fé. Lá na sua casa, mostre-se um homem de fé. Lá no ambiente familiar, mostre-se um homem de fé. Nos grupos do WhatsApp, se mostre uma pessoa temente a Deus. Não se deixe levar pelos devaneios da vida. Não se deixe levar pelas más conversações. Aliás, a Bíblia diz que as más conversações corrompem o quê? Os bons costumes. Seja uma referência, como eu tenho visto crente falar besteira, muitas vezes na rede social.
Não, seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, minha querida irmã, em nome de Jesus. Mesmo que você viva a crise, creia na ação do Senhor e creia que Deus vai te levar de volta para a casa do pão. Noemi volta lá para a casa dela. E quando ela chega lá, acontece algo interessantíssimo. Porque ela está voltando não simplesmente para onde ela morara, ou de onde ela viera. Ela está voltando para o centro da adoração ao Senhor. Então, quando a coisa estiver difícil, minha irmã, sabe o que você tem que fazer? Volte para o centro da adoração ao Senhor, volte para a busca ao Senhor, volte para uma busca incansável. E quando ela chega lá, o texto fala que Noemi vai catar as espigas de milho, porque acontecia isso quando as pessoas estavam colhendo milho, o que sobrava, as pessoas carentes, as pessoas com dificuldade podiam recolher as migalhas. E Ruth vai lá, porque Noemi manda que ela vá, ela vai lá e ela também se mostra uma mulher também temente, obediente à sua sogra, e ela vai lá e começa a catar as migalhas, e lá Deus levanta um homem chamado Boaz. Olha que coisa linda esse texto. Se você puder prestar atenção ali a partir do capítulo 2, o capítulo 3, vai mostrar essa realidade de Noemi e também no caso Ruth conhecendo Boaz. E aí então Boaz olha para ela, vê nela uma mulher temente, porque ela tá usando o expediente da sua sogra, que é Noemi. E Deus abençoou para que Ruth conheça Boaz. E ali tinha uma questão cultural muito interessante. Por exemplo, quando a pessoa voltava para sua terra e não tinha mais o marido, não tinha mais filho homem, o parente mais próximo era o chamado do resgatador. E quando Boaz sabe que Ruth era nora de Noemi, sabe que Noemi não tem mais o marido, não tem mais os filhos, ele diz o seguinte: eu não posso fazer primeiro momento, porque tem um parente mais próximo nosso que deve ser o resgatador. Boaz vai até aquele parente e diz o seguinte: está aqui, a Noemi voltou, trouxe consigo uma nora, que é uma mulher moabita, e você pode resgatar a terra para você, só que tem que casar com Ruth. E esse parente diz: não aceita, mas Boaz aceita. E Boaz resgata a família, ele casa com Ruth, e Deus usa a vida de Boaz e a vida de Ruth para manter a linhagem de Noemi. Que coisa linda isso. Mas eu quero dizer para você uma coisa: a referência de fé não está nem em Ruth, está nem Noemi. Uma mulher temente a Deus, uma mulher que abre o coração diante do Senhor. O texto vai dizer no capítulo 1, versículos 20 a 22 o seguinte: Ruth 1, versículo 20 a 22 diz o seguinte: porém ela respondia: não me chame de Noemi, a feliz, chame-me de Mara, amargurada, porque o Deus Todo-Poderoso me deu muita amargura. Ela está contando da história dela, da dificuldade que ela enfrentava, dos problemas que ela tinha, e o coração dela estava entristecido, mas ela continua dizendo: quando saí daqui eu tinha tudo, mas o Senhor me fez voltar sem nada. Então por que me chama de feliz, se o Deus Todo-Poderoso me fez sofrer e me deu tanta aflição? Você vai pensar, ela está reclamando? Não, ela está se derramando diante do Senhor, porque ela reconhece que tudo que ela enfrentaram foi difícil, mas Deus providencia a restauração, a reestruturação. E interessante que o texto vai dizer na sequência que Ruth, no caso a nora de Noemi, se casa com Boaz, e daquele casamento nasce, sabe quem? Obed. Sabe quem foi Obed? Obed é o pai de Jessé, que é o pai de Davi, de onde vem o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que história enigmática, emblemática. Se Noemi desistisse, preste atenção numa coisa: se Noemi desistisse, se a nora ficasse, as duas noras ficassem lá em Moabe, se Noemi não entendesse o propósito de Deus, Ruth não iria com ela, e Ruth não chegaria lá, não casaria com Boaz, não nasceria Obed, não nasceria José e não nasceria Davi, de onde vem a linhagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é tão extraordinário que Deus conhece o fim da história. Minha irmã, muitas vezes você não percebe o plano de Deus, a ação de Deus, mas Deus tem um projeto, Deus tem um plano, e Deus sustenta aqueles que são fiéis, aquelas mulheres de Deus. Deus guarda, Deus tem um projeto para a sua família, minha querida irmã. Não desista, não desanime, continue firme. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai cuidar de você de uma forma maravilhosa, mas você não pode desistir. Não pode desistir. Pense nisso com muita seriedade. Deus é bom
Deus é maravilhoso e Deus muda uma história de uma mulher que entendeu o plano de Deus. Ela está amargurada porque ela está triste. Ela está com o coração apertado, mas Deus restaura aquela realidade. E da vida dela, abençoando Ruth, abençoando Boaz, abençoando Obed, abençoando Jessé, abençoando Davi, Deus proveu o Consolador. É da linhagem de Davi que vem Jesus, é o Consolador. Nós estamos aqui hoje e Noemi faz parte dessa história, minha irmã. Talvez Deus quer usar você para fazer parte da história de uma família. Então, se você desistir, você pode interromper. Se bem que Deus não deixa, Deus tem um projeto. Mas em nome de Jesus, pense nisso. Seja uma mulher de Deus, seja uma mulher abençoadora, seja uma mulher agraciada, não seja uma mulher que reclama da vida, não seja uma mulher que vive lamuriando, não seja uma mulher que vive reclamando das dificuldades, não seja uma mulher rixosa, não seja uma mulher problemática, seja uma mulher de Deus, mesmo a despeito de todas as lutas que você enfrentar, creia nisso que Deus vai te abençoar. Várias marcas Noemi tem, e uma outra que eu me lembro agora é que Noemi decide enfrentar de frente a sua dor. Ela não se omite. E eu me lembro agora de um texto muito interessante, que no momento de angústia Deus manda o Consolador, manda o consolo, manda o conforto. É o texto de João capítulo 14, versículos 16 a 18, que diz o seguinte: eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco, estará em vós, não vos deixará órfãos, voltarei para vocês outros. Ou seja, Deus manda o Consolador, mandou o Consolador para o povo, e para nós hoje, que é Jesus Cristo, mas porque nós entendemos, nós deixamos Deus agir, nós não sucumbimos em meio às dores. Não deixe que uma dificuldade, que uma luta afaste você da fé, tire você do foco da vontade de Deus. Minha querida irmã, você que é mãe, e as mães são pessoas preciosas. Eu me lembro da minha mãe. Eu tenho tido o privilégio nesses últimos dias ver minha mãe buscando a Deus, ver minha mãe servindo ao Senhor, ver minha mãe querendo mais de Deus. Eu louvo ao Senhor por isso. Entenda uma coisa, minha irmã: o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus, mesmo com as dificuldades. O melhor lugar para se estar é onde Deus manda você estar, mesmo que você tenha que passar por caminhos difíceis. Creia nisso, seja fiel, seja temente a Deus. Não olhe para os problemas, olhe para o tamanho do seu Deus. Não olhe para a dificuldade, olhe para a ação de um Deus Todo-Poderoso. Mesmo que você viva com perdas significativas, perdas substanciosas, creia que Deus vai te restaurar, Deus vai te guardar. Creia que Deus quer dar para você um novo começo, como deu para Noemi. Que coisa linda! Deus reescreveu, Deus recomeçou ou refez a história de Noemi, porque ela é uma mulher temente a Deus. E Noemi nos mostra também que Deus cuida do coração, que Deus ama aquele que serve a Ele, que a bondade e a misericórdia do Senhor é derramada sobre as nossas vidas, que quando cremos a Deus, Ele olha para nós. Entenda uma coisa: do outro lado do vale das lutas, dos problemas, das dificuldades, há a bênção de Deus. Deus quer nos fazer passar pelos vales, para que nós cresçamos. E por último, minha irmã, eu quero, depois de citar isso, quero orar por você nessa noite. O texto diz o seguinte, em Salmo 71, versículo 20. Salmo 71, versículo 20 diz o seguinte: tu que me tens feito ver muitos males e angústias, me darás ainda vida e me tirarás dos abismos da terra. Tu que me tens feito ver muitos males e angústias, me darás ainda vida e me tirarás dos abismos da terra. Ou seja, Deus está conosco. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Tem Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus tem uma promessa para você. Deus quer cuidar da sua vida. Deus quer te restaurar. Seja uma mulher agraciada, seja uma mulher abençoada, como Noemi foi. Noemi abençoou a vida de Ruth. Noemi foi um instrumento para Orfa, até no tempo que estava junto com ela. Orfa ficou lá na cidade de Moabe.
Quando Noemi volta para a cidade de Belém, ela é muito bem vista, porque era uma mulher que adorava a Deus. Seja uma mulher temente ao Senhor, seja uma mulher de Deus, seja uma mãe que é referência para os seus filhos. Meu querido irmão, seja um homem de Deus, um líder na sua casa, uma boa pessoa no seu bairro, na sua cidade, no seu trabalho. Não deixe que os problemas tirem você do centro da adoração ao Senhor. Eu quero orar por você nessa noite. Para mim é uma honra estar aqui. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus abençoe essa igreja, que no tempo certo do Senhor, Deus dará a vocês aquele que vai liderar a igreja, aquele que vai abençoar a igreja, que ele vai pastorear a igreja. Eu sei que Deus tem que cuidar de vocês e continuará cuidando poderosamente. Eu quero orar por você nessa noite. Ó Pai amado, em nome de Jesus, eu te peço, ó Pai, de uma forma muito especial, pela segunda igreja batista de Antonina. Eu te peço que eu continue abençoando. Obrigado pela vida do meu Márcio que fez esse contato. Peço que o Senhor abençoe a vida dele, a sua família. Cuide, ó Pai, de uma forma especial da sua esposa, cuide de uma forma singular, Senhor, em nome de Jesus. Oh Pai amado, eu te peço pelas mães. Nós celebramos o Dia das Mães, mulheres especiais, mas como precisamos nos dias de hoje, mulheres de Deus, mães tementes ao Senhor, mães que te buscam, que te adorem, mães que sirvam ao Senhor, mães que estão buscando o Senhor a todo custo. Entende que mesmo com as lutas e com os problemas, o Senhor vai sustentar, vai guardar. A tua palavra diz que nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, Pai, sustenta essas mães, sustenta essas mulheres, sustenta essas filhas que um dia formarão famílias, essas meninas, essas jovens, mas sustenta também nós, pais, irmãos, servos do Senhor. Cuide de nós, ó Pai. Abençoa a tua igreja, abençoa esse tempo, que a tua palavra viva. A exemplo do que foi com Ruth, que foi com Noemi, seja conosco também, no nome soberano, no nome poderoso, no nome maravilhoso de Jesus. Assim que oramos e agradecemos. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe a sua igreja, Deus abençoe a sua vida. É uma honra estar com vocês. Para mim é muito gratificante. Eu espero que essa palavra ela fique gravada lá no fundo do seu coração. Parabéns, mamães, parabéns pelo seu dia, parabéns, mulheres de Deus, parabéns, homens do Senhor, parabéns a essa igreja de uma forma especial. Essa é a minha oração. Conte sempre comigo, se puder ajudar, será uma honra para mim. Deus os abençoe poderosamente.